Fala galera, tudo certo? Aqui eu gostaria de dar início ao terceiro episódio do podcast Guri da Base, aqui com o meu amigo Altemir Pessali. Fala Léo, fala gurizada, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, uma felicidade muito grande por receber ainda essa semana o convite de participar dessa grandiosa ideia de poder estar contando minhas histórias para um menino de 11 anos. Que espetáculo! Muito obrigado. Eu que agradeço por ter, assim, um convidado igual tu, né? Porque hoje em dia tu é famoso aqui na Serra Gaúcha por ser um chefe muito renomado, inclusive dono do meu restaurante favorito, o Primo Camilo, e que foi também muito famoso há anos atrás, sendo um craque dentro das 4 linhas. Obrigado. Restaurante favorito, Primo Camilo, fico muito lisonjeado. Afinal de contas, né, eu recebo a família toda, teu pai e tua mãe, desde 2002, né, e te vi crescendo praticamente dentro do restaurante. E é um prazer enorme saber que é o teu restaurante preferido, o Primo Camilo em Garibaldi. E sim, claro, antes do Primo Camilo eu tenho uma história de futebol, tenho uma história que sempre foi sonho meu, né? E vou te contando, te relatando aí a ti, a todas as pessoas que estão aí acompanhando o podcast Guri da Base. Aos poucos a gente vai contando aí toda essa história que a gente teve no futebol. O sonho de todo menino é ser um jogador de futebol, e tiveram poucos, igual tu, né, que conseguiram realizar esse sonho, que é incrível. Um sonho de um guri que nasceu no interior, né, de Parteira, em 69. E quando eu nasci, olha só, o meu pai já me deu um nome de Altemir, porque não é costumeiro o italiano dar nome diferente para as pessoas, né? Só que Altemir, quando eu nasci, era um zagueiro do Grêmio. Foi um grande zagueiro do Grêmio, né? Então, dos anos 60 ali. E aí o meu pai era gremista e então disse, nasceu menino, o nome vai ser Altemir e vai ser jogador de futebol. Mas eu estava muito longe da cidade, nasci no interior, me criei e fui conhecer cidade aos 7 anos de idade. Mas nunca perdendo o sonho que eu tinha de ser atleta profissional de futebol. O meu sonho sempre foi ser atleta. E aí, então, fui me moldando no tempo, né? E entrei em escolinha de futebol, no esportivo, eu tinha 9 anos, e do esportivo fui até o profissional. Que bacana, hein? E tu jogou com vários nomes conhecidos aí também, né? Acho que até o Tite, o Filipão, né? Então, olha só, eu tive o prazer de estar junto com eles, uns a gente jogando lado a lado, que os mais renomados, digamos o Tite, onde eu joguei com ele em 89 no esportivo e fui atleta dele no Guarani de Garibaldi, onde ele começou a sua carreira como técnico de futebol até chegar à seleção e tá na condição de um dos tops do mundo hoje. Filipão, mesma coisa, só que o Filipão eu joguei contra ele várias vezes, né? Ele estando no Grêmio e eu em outros clubes, mas apesar da gente não ter assim convivido muito junto, também sempre foi um cara que me ajudou também. Me ajudou, não que eu tenha jogado com ele, mas me indicou, né, para outros times. E Renato Gaúcho, a gente jogou junto no Fluminense, quando eu joguei em 96 lá. E hoje também um grande treinador, um grande líder de um grande time de futebol, que é o Grêmio. Então, isso eu estou te citando alguns nomes aí. Paulo Turra também, que é meu grande amigo, que também é técnico de futebol, né, que teve com o Filipão agora ali no Palmeiras, no Atlético Paranaense, que também agora está em carreira solo. Então são nomes, Gilmar,
goleiro Gilmar, que foi de Chapecoense, grande pessoa, grande técnico também. Então, algumas pessoas que eu tive convívio. Grandes influências do futebol até mundial, né? Exato. Imagina, né? Nós estamos falando de 2 grandes técnicos de futebol. Um foi campeão do mundo, o Filipão, Sim. o Tite como multicampeão, né? Teve sua passagem pela seleção e é muito prazeroso tu ter convivido com pessoas do bem que conseguiram chegar tão longe. Eu acho que a palavra longe não é tudo, né? Que chegaram onde estão hoje por merecimento, porque trabalharam corretamente, fizeram corretamente, dentro dos erros, dentro dos acertos, mas estão em evidência até hoje e são saudosos técnicos de várias equipes que eles passaram, né? Sempre deixando suas marcas positivas. E isso é muito importante, né? Quando tu tá, principalmente num clube de futebol. Sim, assim, o futebol nos proporciona muitas coisas que a gente leva pra vida toda, coisas muito legais, né? Por exemplo, e prazeres ali, igual tu falou, né? De jogar com pessoas assim. Jogar, ser treinado. Exato, Léo. O futebol, ele te ensina muita coisa. A disciplina é uma das primeiras. Eu sempre digo que eu conheci muito craque. Eu joguei com muito craque. Mas ele acabou não se tornando um jogador de futebol. Porque para te ser um craque do futebol, tu tem que te empenhar. Tu tem que te orientar mentalmente. Tu tem que estar... o teu sonho tem que estar contigo todo dia. Tu não pode falhar. Entendeu? Porque o Brasil em si, ele é uma fábrica de craques. É uma fábrica de craques. O que falta é chegar a ser craque. Para isso, tem obstáculos a serem seguidos. Principalmente, né, a disciplina. Porque não adianta ser um craque indisciplinado. Tu não vai a lugar nenhum. Tu pode ser um jogador médio, mas disciplinado. Tu vai para algum lugar. Mas tu é disciplinado. Eu sempre fui um cara disciplinado, né? Como atleta profissional de futebol. Eu nunca fui um craque, mas eu era determinado, né? Eu gostava de chegar cedo no treino, nunca me atrasei, gostava de sair tarde no treino, porque às vezes a gente fazia um trabalho físico, vamos lá, um circuito, uma mini maratona, uns tiros de 100, assim. Daqui a pouco 40 minutos terminou, então... Muitos colegas terminou, alongava e ia embora. Eu ficava, porque eu falo isso, muita gente fica, porque é sempre bom tu corrigir os defeitos e aprimorar as qualidades, né? Então eu batia muito bem falta e cabeceava muito bem. Por quê? Porque eu ficava treinando. Então o treinamento, ele não te faz mal, ele só te traz mais amadurecimento, mais confiança. E em cima disso eu acabei me tornando um jogador médio na região, mas disputei Campeonato Brasileiro, Gaúcho, Sim. Série B, disputei um campeonato japonês da Série B também, no Frontale Kawasaki. Tive experiências maravilhosas onde eu passei. Para mim, às vezes não interessava, mas tu tá jogando a Série B de tal campeonato do Campeonato Gaúcho. Não interessa. Todo jogo para mim era uma maneira de eu mostrar que eu tinha capacidade e não interessa contra quem eu jogava, né? Eu só tinha que estar determinado a ganhar aquele jogo. Pelo menos me esforçar mais do que o jogo anterior, digamos assim. Então, algumas histórias... Eu não tenho curso por exemplo, segundo grau, não tenho. Eu parei no primeiro grau, eu parei de estudar para poder ir trabalhar, ajudar a minha família, né? Mas que nem tu falou antes, o futebol te ensina muita coisa. O vestiário, os treinos dia a dia. E é engraçado que os treinos dia a dia o cara fala em competição, né? Só que um time de futebol é formado por mais de 22 jogadores. E todo dia tu compete, e engraçado, entre os teus companheiros, porque 11 jogam. Né? Sim. 11 jogos. Então tu tá fazendo competição todo dia. Tu só vai pro campeonato, final de semana é contra X time.
Aí todo mundo se une, mas todo mundo quer jogar. Né? Mas só 11 entram em campo. Então, ser atleta profissional de futebol, não só o futebol, como o vôlei, né? Tu tem que estar determinado. Eu tenho que estar determinado porque eu quero jogar. Tem que estar determinado, porque assim, um esporte que precisa de muito preparo físico, muito treino, igual tu falou ali, tu ficava mais tempo que os outros no treino. Isso que é se empenhar para conseguir sempre alcançar os teus sonhos. Se eu tivesse que falar aí pros guri da base, digamos assim, é que fazer o normal todo mundo faz. O fazer o a mais, esse te traz mais conhecimento, te traz mais preparo, te dá mais confiança na hora de executar. E é isso que o pessoal tem que pensar, né? Então, eu vou te contar uma história. Teve um clube de futebol que eu joguei, que foi o Fluminense. E aí tinha uns treinos bem tranquilos, eu achava, porque imagina, aqui no Sul eu treinava 2 turnos, lá no Fluminense a gente treinava 1 turno. Para mim aquilo era muito pouco. Eu queria mais. E aí o preparador disse, não, calma, tem que descansar, não sei o quê. E eu queria aprimorar as coisas que eu sempre fiz na minha carreira, né? Mas não, tu tem que descansar, alonga, pode ir embora. Eu saía frustrado, porque eu não conseguia fazer aquele trabalho a mais. Mas tudo certo, passou e continuei fazendo depois em outro clube. Assim, cada lugar tem essas diferenças. Tipo aqui, tu falou que no Fluminense tinha um treino a menos, que o preparador físico, assim, tipo, pedia pra parar, só que tu tava acostumado aqui no Sul, então tu queria mais, tu queria fazer igual tu sempre fez, né? Exatamente, a gente é acostumado aqui no Sul a treinar mais. E isso é a história do futebol, né, nossa, aqui sempre foi assim. E até os próprios treinadores aqui do Sul, quando vão para clubes, né, que tem uma outra filosofia, né, de tempo, de horário, às vezes é um pouco mais difícil de se adaptar, né? Para mim foi difícil no início me adaptar ao sistema, né? Porque imagina, aqui tu tá acostumado de manhã, de tarde, e às vezes tinha 3 turnos, às 7, às 11 e às 4, nas pré-temporada, né? Então, tu imagina quanto treino tinha. Mal e mal tu chegava em casa, comia, deitava e te preparava para o dia seguinte. Sono é muito importante, descanso é muito importante, né? Porque tu tá sempre em, como é que eu vou te dizer, quando tu tá num ritmo físico sempre de alta performance, tu tá sempre na ponta dos cascos, digamos assim, como diz aqui o Gaudério, né? Então, para isso, tem que estar preparado. Assim, uma coisa que eu acho que deve enganar muita gente, inclusive eu, antes de pesquisar, achava essa mesma coisa, é assim, a semelhança entre o uniforme do Kawasaki Frontale e o do Grêmio. Porque assim, eu procurava sobre ti pra dar uma estudada, né? E daí eu vi ali, não dava pra ver direito o escudo. E eu pensava, eu via ali as cores, eu via que era um escudinho redondo e eu pensava, jogou no Grêmio. Só que daí eu procurava e não aparecia nada sobre tu ter jogado no Grêmio. E daí depois eu descobri que, na verdade, tu não jogou no Grêmio, tu jogou no Kawasaki Frontale, que tem um uniforme muito semelhante, né? Assim, eu acho que isso deve ter enganado muita gente, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje, tem 2 coisas que o pessoal me pergunta, né? Mas tu jogou no Grêmio? Porque eu te vi no Grêmio, porque acontece o seguinte, quando eu joguei no Japão, o uniforme era igualzinho do Grêmio, só o escudo era diferente, Fujitsu, né? Frontale Kawasaki, e a patrocinador também era diferente. E acontecia também que teve um menino da base chamado Jonas Pessali, da base do Grêmio, que jogou no Grêmio também. Então, tinha 2 Pessali. O Pessali, depois do futebol, né, que todo mundo conhecia, né, em função dos restaurantes, né, e o Jonas Pessali, que era meu parente, que também, esse jogou na base do Grêmio.
Então tem muita essa semelhança entre eu e ele, né? Então, os mais antigos sabem da minha história, né? Do Frontale Kawasaki, que eu fui jogar lá, mas eu fui jogar lá através do Grêmio também. Eu passei, né, pelo Grêmio e fizemos um... Não que eu joguei no Grêmio, eu vesti as camisas do Grêmio. Eu passei só e fui pro Frontale Kawasaki em 98. E eu sabe que não é só para ti que eu explico para bastante gente até, né? Mas uma história bem bonita, né? E que bom que ser lembrado, né? Jogou no Grêmio. Hoje o treinador do Grêmio foi meu parceiro e foi meu técnico também no Fluminense. Então, histórias do futebol, né? E daí, assim, quem era esse técnico? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho? Contar uma história do Renato Gaúcho, eu acho que foi o primeiro jogo do Renato, né, no Fluminense, foi em 96, e era Fluminense e Inter nas Laranjeiras. E tinha saído o treinador nosso na época, eu acho que o seu Jorge Vieira, e o Renato assumiu como, né, e o primeiro jogo dele como técnico foi contra o Inter. E nós ganhamos. 2-1. 2-1 lá nas Laranjeiras, em 96. Lembro de tudo, como aconteceu, tudo. Fantástico. Uma história que eu tenho para contar. Talvez o Renato lembre, né, desta situação, porque eu não tenho como esquecer, né? Foi muito... Né, ele estreia como técnico no maior rival, digamos assim, que tinha sido o maior rival dele, ele como ídolo gremista, né? Assim, tu tava de titular nesse jogo? Não, nesse jogo eu tava no banco. Aí aos 25 do primeiro tempo, o rapaz que tava jogando, não me lembro o nome dele, ele era da base também, né? Aí ele pediu para sair, eu entrei, joguei. Naturalmente, como sempre dedicado, tomando um amarelo aqui, um amarelo ali. Mas fazia parte do negócio. Assim, uma pergunta que eu pensei em fazer é assim, qual tipo de zagueiro tu era? Tu era aquele zagueiro raçudo que chegava rasgando, ou tu era aquele zagueiro mais, assim, calmo, digamos assim? Bom, quem me viu jogar, quem sabe das minhas histórias, sabe muito bem que eu era um zagueiro determinado, raçudo, né? Habilidade com a bola, eu tinha como cabeceio, como bater na bola, tudo. Eu desarmava. Eu tinha que desarmar e entregar. Desarmar e entregar. Então, cada um... né? E isso no início era... Às vezes é difícil para quem está começando, né? Mas depois tu vai... Que aquilo que eu falei primeiro, tu vai adquirindo confiança. As pessoas vão te falando, tu tá indo bem. Tu pode corrigir isso, pode corrigir aquilo, tá indo bem. Tu vai adquirindo confiança. Tu vai criando, né, uma confiança dentro de ti que te deixa mais tranquilo para executar uma determinada jogada, digamos assim, né? Mas eu sempre fui de desarmar e entregar, né? Mas e grandes zagueiros jogaram comigo, habilidosos, botavam a bola no chão, sabiam sair jogando, tudo. Mas eu sempre fui da raça. Eu gosto, assim, de zagueiro raçudo. Eu não gosto, assim, daquele zagueiro... Sabe aquele zagueiro que parece que, sei lá, tem medo? Que nem poderia ser zagueiro. Que às vezes entra com o pezinho mole. Eu tenho pavor disso. Sempre que o Inter leva um gol porque o zagueiro chegou com o pé mole, eu fico assim com uma raiva e penso, o zagueiro tem que ser raçudo, né? Porque tu tá defendendo o teu time, antes do goleiro tem o zagueiro. Então, por isso que grandes técnicos nascem da zaga, porque eles enxergam o jogo o tempo todo. Eles fazem uma leitura do jogo diferente do que faz o centroavante, do que faz o meio de campo. Ele está enxergando o jogo o tempo todo. O goleiro também está enxergando o jogo o tempo todo. E, assim, para ser zagueiro, precisa fazer uma leitura até do que o outro vai fazer, né? Assim, do próximo movimento. Tem que estar sempre um passo à frente, né? Um passo à frente, um olho na bola e um olho no... né? E sempre pedindo. Porque o que acontece?
porque às vezes tem 3 zagueiros, joga com 2 zagueiros, né? Qual é que tu tem que marcar o atacante, né? Mas por isso que sempre tem a sobra. Então, como é que tu faz? Começa, por exemplo, vamos lá, começou o jogo, fulano de tal, tu vai marcar o Luizão, tu vai grudar e não desgruda. E o outro zagueiro fica sempre na sobra, né? Então, ou se não, tu marca pro setor. Se cair na direita é teu, se cair na esquerda é teu. Aí se cair na direita eu sobro aqui, eu fico te cobrindo, entendeu? Então o zagueiro sempre tem, né? Os zagueiros nunca jogam em linha, né? Eles sempre jogam um na frente, outro atrás, dependendo do que tá marcando. Que é para ter um percentual menor de tomar gol, digamos assim. Então a gente estraga um monte de sonho de centroavante. E o centroavante estraga um monte de dedicação nossa. É por isso que o futebol é contagiante, é prazeroso, é maravilhoso o futebol. Sim, o zagueiro chega todo faceiro achando que vai fazer o gol, e o zagueiro chega lá e aqui não passa nada. Eu era um zagueiro assim, às vezes passava a bola, mas o jogador ficava... Passa a bola, só o jogador que não. É, isso aí. Se a bola passou, o jogador já toma o tranque. Por isso que às vezes tomavam uns amarelos. Mas é bacana. E tu sabe que eu comecei como centroavante. Centroavante? Sim, porque o meu sonho era fazer gol. Fazer gol. Eu achava que ia fazer gol em todo mundo. Mas eu não fui aprovado. E aí... Eu fui até... quando eu comecei no esportivo, eu era vizinho do esportivo, eu fui, tu não precisa mais vir, a equipe tá formada, ok? Que desilusão, eu tinha 16 anos. Mas como eu morava do lado do campo, eu ia todo dia assistir o treino, né? E aí, um dia faltou um zagueiro, e aí o Raquete, na época, treinador, disse, ô grandão, joga na zaga aí, tá afim? Muito! E olha só como é que são as coisas. Em 4 meses eu já estava treinando junto com o profissional. Sério? Porque sempre eles pegavam alguém do júnior, da base, para complementar a equipe profissional, né? E aí eu fui aprendendo junto com os caras que estavam há muito tempo, né? Com os dinossauros, digamos assim, né? Fui aprendendo com eles, Porque se tu tem vontade de aprender, se tu tá com as pessoas aí certas para te ensinarem, e não custou nada. Tava ali, era só querer aprender. Eu aprendi muito. Aprendi com pessoas espetaculares, o Eduardo Coruja, o Dário, o Negão Zé, né? Esses zagueiros, Eduardo, que eles eram os profissionais, eu era da base. Então eu fui aprendendo com eles e até hoje, né, tem uma lembrança muito, muito prazerosa, assim, da convivência com eles. Assim, tem gente que, assim, quer muito uma coisa, assim, fala, eu quero, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, mas chega lá e parece que não tem ímpeto. Assim, não tem vontade, parece. Não vontade, mas não se esforça. Precisa de esforço para tudo. Então, é aquilo que eu comentei primeiro. Eu conheci muito craque, mas que não passaram como jogador de várzea, nunca se tornaram profissionais. E para ti ser um atleta profissional de futebol, tem que querer, né? Não precisa ser craque, tu vai aprender. Eu ouvi muitas vezes, o cara dizer assim, eu jogava bem, mas meu pai e minha mãe não me deixaram ser jogador de futebol porque eu tinha que estudar. Ok, beleza. Aí o outro, eu jogava bem. Mas eu tinha que ficar na colônia porque meus pais precisavam da minha ajuda. Faz parte. E eles jogavam super bem, né? E eu jogava bem com a minha turma, mas eu queria muito ser jogador de futebol. Eu queria viver do futebol. Viver do futebol é assim, ganhar o teu sustento, né? Porque a gente via lá os grandes craques, Falcão, o Figueroa, né? Os grandes craques do Grêmio, o Berdan, aquela Ancheta, né? Falar dois da dupla, né? Da minha época, Altemir, o próprio Altemir, né? Então eles, né, ganhavam bem na época. Eu também queria viver do futebol.
E eu fui atrás disso. Consegui. Mas não foi assim, o sonho caiu de maduro. Sim. Esforço, disciplina. Muito esforço. Querendo aprender mais. Né? Então, saber cabecear dos dois lados, de frente, do lado direito, do lado esquerdo, bater com as duas pernas, né? Se proteger com os braços. Treinamento, tudo é treinamento. É treinar e fazer perfeito. Tudo com o treino, não perfeito assim, né? Mas se tu treinar bastante pra fazer uma coisa, vai ter uma hora que tu vai estar craque. Hoje vocês têm um grande exemplo, vocês, gurizada, um grande exemplo de um cara que sempre treinou muito. Eu acho o exemplo, que é o Ronaldo Nazário, o Ronaldo da seleção portuguesa, eu acho esse cara um profissional exemplar. Um cara que a gente ouve as histórias dele, ele sempre se empenhou e continua se empenhando. Então, claro, tem vários craques pra gente seguir. Tem muitos craques pra gente seguir. Entendeu? Agora, eu tô só lembrando dele porque ele é um cara que treinou muito. Sim, ele é o exemplo de alguém empenhado, disciplinado e que conseguiu o que tanto queria. Ele é o sonho, ele é a pessoa no sonho de milhões de pessoas, de milhões de garotos que nem tu, né? Chegar onde ele chegou. Como outros tantos, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Ronaldo Fenômeno, como o Neymar, como outros tantos craques que chegaram onde chegaram, parabéns, e foram felizes no que fizeram. Porque isso aí traz esperança para muita gente. Pô, ele chegou até lá, posso chegar também. Entendeu? Mas claro, assim, a gente sabe que não é fácil. A gente vê que a grande parte dos jogadores deram a volta por cima, né? Jogadores que tiveram uma infância pobre, assim, jogadores que não tiveram influências assim, né, boas, mas que chegam e com todo o esforço deles conseguem se tornar jogadores, né? Realizar esse sonho que, como eu falei antes, é de todo menino. Que nem a gente estava comentando antes que o Brasil é uma fábrica de craques. E muitos deles nascem na periferia, né? São craques que eles, ali... imagina, estavam todo dia com a bola e tudo mais, né? E eu acho louvável isso, porque é uma porta que se abre não só para eles, mas para um monte de garoto, entendeu? Então a gente sabe que acontece muita coisa em tudo que é cidade, em tudo que é lugar no país todo, né? Eu não vou dizer que a periferia ou é o bairro nobre, aqui não, é por tudo. Acontecem coisas boas e coisas ruins. Mas quem procura, quem se foca, quem vai atrás, e é louvável também, essas pessoas que tiveram essa oportunidade, elas ajudam muita gente. Muita gente. Sim. E eu acho que cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas uma coisa que eu acho, eu conheço jogadores que ganharam muito bem e hoje não tenho nenhum onde morar. Eles não tiveram educação financeira. Porque um dia o dinheiro acaba. E o futebol, tu é uma máquina. Quando a tua máquina, como atleta, desligar, que tu não tem mais o que fazer, vai ter que fazer outra coisa. O jogador não se aposenta jogando futebol. Ele simplesmente para. Aí ele tem que procurar outra coisa para fazer. Então eu acho uma deficiência muito grande do atleta, hoje em dia, não estou dizendo generalizando, estou dizendo que algum, né, não tem educação financeira, não se projeta para o futuro. Assim, tu vê alguns jogadores que hoje em dia estão em situações horríveis, porque chegam com o dinheiro que ganham no futebol e já saem gastando tudo. E acaba, igual tu disse, uma hora o dinheiro acaba. E o jogador não vai conseguir se sustentar pela vida toda se, igual tu disse, ele não tiver educação financeira. Se ele sair torrando tudo. Que nem tu disse.
A gente vê histórias, a gente sabe, né? Muita gente que ganhou muito dinheiro quebrou. É uma empresa mal gerida, entendeu? Ela deu dinheiro, mas não foi bem aplicado e quebrou. Porque tem muito jogador, quando para, vive, parece que não caiu a ficha, né? Ele não está fazendo outra coisa. Não caiu a ficha, não caiu a ficha. Quando vê, o dinheiro se foi. Mas eu acho que que nem eu falei primeiro, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, ajuda quem quer, faz como quiser, né? Então, mas saber, porque tu tem poucos anos de um potencial fantástico de entregar, né? E de receber, digamos assim, entrega bem, recebe bem. Tem que guardar bem. Tem que economizar, né? E talvez até fazer igual tu. Investir. Que se aposentou, investiu em ser um chefe de cozinha e hoje em dia é conhecido por toda a Serra Gaúcha com vários restaurantes. Exatamente, esse é outro sonho. Eu tinha um outro sonho, depois que a gente acaba assim caindo na real que a gente tinha que parar de jogar futebol em função das lesões que eu tive, eu acabei realizando o sonho de montar o meu primeiro restaurante. E depois realizei. E aí depois foi entrando. Inaugurei o segundo, inaugurei o terceiro, o quarto e o quinto. E é os investimentos que eu sei fazer. Eu invisto em pessoas que trabalham comigo, pessoas que gostam de trabalhar comigo, né? Não digo nem que é um investimento, e sim uma grande parceria que a gente tem. A gente ensina. E é louvável quando tu vê que o retorno é espetacular. Então é que nem tu ser capitão de uma equipe e comandar uma equipe dentro de campo, que tem o treinador e tem o capitão. E aí, então é fantástico sair de campo. Não interessa o quanto tu ganhou, mas tu ganhou. Sim. Né? Então isso aí só quem foi jogador de futebol sabe quanto é prazeroso ganhar um título, quanto é prazeroso, né, subir da segunda divisão para a primeira. Então são coisas que o futebol acaba, hoje falando sobre futebol, te acaba proporcionando, né? Às vezes tem choro, às vezes tem muita alegria, né? Então, faz parte. Tem quem ganha e tem quem perde. E assim, ali tu falou de títulos, né? Assim, qual o título mais memorável, assim, que tu já ganhou? Boa, Léo. Eu, infelizmente, não ganhei muitos títulos como profissional, né? Mas um que causou um impacto muito grande na sociedade garibaldense, do povo garibaldense, foi em 92, quando a gente voltou de Livramento, tendo assegurado a vaga para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho de 93. Foi uma festa muito grande, muito grande. E no mais, eu disputei vários campeonatos, mas títulos, eu conquistei ele jogando amador aqui no Tupi de Mundo Novo. Aí eu já tinha restaurante, fui jogar aí no Tupi de Mundo Novo, junto com meus amigos Patslaff ali e os campeão, e a gente conseguiu ganhar o título de campeão municipal de Farroupilha. Foi legal também. Deve ter sido mesmo. Era futebol também, é uma história de futebol. Assim, é raro ver um jogador brasileiro tão longe, né? Porque assim, quando tu foi jogar no Japão, tu foi pro outro lado do mundo. Assim, como foi a adaptação com o fuso horário, o clima diferente, que eu acho que afeta bastante? Então, olha só, Léo, eu vou contar uma história que talvez ela é um pouco grande, mas é bem interessante. Quando eu tinha recebido uma sondagem para jogar na Inglaterra, né, no final de 97, uma segunda divisão da Inglaterra. Mas eu e a Clégico, é muito longe, né? Mas era uma sondagem só, não veio oferta financeira. Tá, e aí eu ia ficar no Brasil, né? Uhum. Aí numa noite a gente estava comemorando a
a gente acabou descobrindo que a Cléia estava grávida. E a gente foi jantar, eu, a Cléia e a Júlia e o Beto Almeida, meu técnico, que estava no Glória, recebeu uma proposta para ir para o Japão, como técnico, e ele disse, eu quero levar o Pessali junto. E me ligou. Disse, Pessali tem uma proposta para ir para o Japão, e o salário é tanto para ganhar, tanto assim, assado. Eu digo, cara, é tentador. Aí eu disse, Clége, deixamos de ir para a Inglaterra para ir para o Japão, mais longe ainda. No dia da comemoração da gravidez do Henrique, né? Então, olha só como é que são as coisas. Tudo deu certo. Fui para lá, deixei a Clégia com a família dela, a gente tinha casa, a Júlia pequena, 2 anos. Fui para lá, me adaptei. O fuso horário não é problema. Não? O clima é muito parecido com o nosso, só que diferentemente daqui, lá neva muito quando é inverno, né? Mas tem outono, primavera, verão e inverno. Então, muito parecido com o nosso, só que tem muita neve, certos dias do ano, né? Adaptação com comida foi muito fácil, porque tem restaurante do mundo todo, imagina, nós estamos falando de uma metrópole de 40 milhões de pessoas, né? E no fim, abreviando um pouco a história, né? Eu voltei em junho de 98 para o Brasil para fazer uma cirurgia. Depois eu retornei para o Japão e eu conheci o Henrique com 4 meses. Que legal! Já tinha nascido. Então, assim, ó, essas coisas do futebol, tu contar hoje em dia, sim, mas tu não viu o nascimento do teu filho? Não vi o nascimento do meu filho. Eu vi por uma fita de VHS, digamos assim, né? Não tinha esse negócio de celular antigamente. Então, mas eu ouvi o choro do meu filho nascendo, tudo, mas não participei e conheci ele com 4 meses. Então, assim, era muita superação emocional. Tu tinha que ter muita superação emocional. Tu tinha que ter... Porque era a oportunidade. Eu volto a falar, era a oportunidade. Eu gostava muito de jogar naquele time. Era um time extremamente profissional, o Kawasaki Frontale. É um time que até hoje eu tenho orgulho muito... Eu tenho orgulho de todos os times que eu passei, mas lá tu é tratado como profissional. Tem tudo que tu imagina, tudo. Tem campo bom, bola boa, uniforme de cinema, chuteira boa, tudo que tu imagina. Quando o jogador profissional passa por clubes que não tem toda essa estrutura, quando tu chega num time desses que te dá toda essa estrutura, tu diz assim, ó, como valeu a pena. Como valeu a pena. Então imagina eu passei um time de ponta hoje, Frontale e Kawasaki no Japão e assim, uma história espetacular. Tanto é que agora em setembro o Henrique está indo para o Japão para conhecer o clube. Por conta dele, ele vai lá, vai dar uma olhada, ver como é que é o Japão. Que bacana! Ficou bem legal. Gostei de ter dele ir pro país onde ele foi, dentro da barriga da mãe. Assim, uma outra coisa também é... Tu já viveu alguma experiência no Japão, assim, tipo, com terremotos ou até tsunamis, que eu sei que tem bastante lá? Então, eu vi, né, terremotos, participei, mas de pequeno abalo, muito pequeno abalo. Né, via que o lustre do apartamento se mexia, mas não participei de um evento climático um pouco mais potente. Ventania, participei, né? A gente, quando foi fazer a pré-temporada, quando eu cheguei no Japão, a gente foi para um local chamado Kumamoto, é a região dos vulcões lá, né? Muito vento, muito vento. Então, para dar um passe não era fácil, porque era vento demais. Então, as coisas que acontecem são adversidades, mas tudo se supera. Sim, assim, é uma coisa que tu não vê aqui no Brasil, né? Assim, tu não vê no Brasil um terremoto ou até, assim, igual tu disse, uma terra dos vulcões. Não, aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, aí, o que o atleta mais, digamos, não é sofre. Tu tem que, por exemplo, treinar às vezes de manhã com uma geada bem alta, né?
-3 às vezes, mas tem que ir, né? É o dia a dia da gente. Tem que ir treinar, né? Mas é mais aqui no Rio Grande do Sul que os climas, eles... no Brasil todo é o único que tem todos os 4 climas do... Né? Quando é frio, quando é quente, quando é moderado, é moderado. Então, mas pro atleta profissional não existe quente, frio, tem que ir, tem que participar, todo dia. Só que assim, eu só imagino quando tá frio, tem que ir pro jogo, só que assim, eu sei que cansa muito, e tu sua muito no jogo, né? Só que, assim, como é ter que ficar com uma camisa bem curtinha e um shortzinho num frio de rachar? O jogo é de menos, porque o jogo tu tá no clima do jogo. O sangue ferve, entendeu? Tu tá competindo. O problema é no dia a dia o treino. Tu vai treinar, um frio de rachar, aquele minuano cortando as orelhas, aí tu toma uma bolada, aquela bola seca assim, doeu até em ti, né? Mas isso aí acontece, não faz parte do... Eu me lembro de treinar lá em Vacaria, no campo da Polícia Militar lá, que era bem no topo, assim, era um descampado, não tinha... Era no topo da montanha, digamos assim. Ali vinha vento de tudo que era lado. Meu Deus. Mas a gente, aí, afinal de contas, né, a gente tinha que vencer. E aquela era uma adversidade que tirava de letra. Fazia parte do teu dia a dia. Então, onde podia ser uma coisa astronômica, assim, não, faz parte. Tu te adapta. De novo, quem quer vencer na vida tem que se adaptar. Então, às vezes tem os extremos, assim, não é fácil. Mas era pior ainda quando chovia demais. Se chovia demais, aí... Jogar na chuva é péssimo. Não é bom. Já a chuva, sempre diz, né? Ela equivale às equipes, né? Porque aí é raça mesmo. Ainda mais quando chove demais. E o ruim mesmo é quando tem, assim, tipo, poça. Exatamente. Que a bola fica presa e... Eu tive jogos com bola onde a gente tinha que levantar ela e dar balão. Balão era lançamento. E quem fizesse o primeiro gol ganhava. Então, já joguei em campos assim, bem difícil. Eu acho que nem a semana passada, semana retrasada, ali em Bento, teve uma chuva muito grande e era Esportivo e Glória, 2 times que eu adoro, sabe? Que eu tenho uma paixão grande, um que me lançou e outro que eu tive que me formou, e outro o Esportivo, né, e até profissional, e o Glória como um time que eu tenho uma paixão muito grande, porque eu acabei jogando 3 temporadas lá e foram bons os momentos, né? E aí o campo tava impraticável pro futebol, um domingo no meio-dia, né? De tarde. Sim. Aí eles cancelaram o jogo em cima da hora, mas não tinha como jogar. Não tem como. É ruim quando o clima atrapalha. Mas faz parte. Se o juiz dissesse vai ter jogo, ia ter jogo, porque quem manda é o juiz. E, assim, como foi, assim, o teu período no Fluminense? Assim. Imagina, eu saí do Campeonato Gaúcho para jogar Campeonato Brasileiro. Então, né, em 96... Meu primeiro voo de avião, Porto Alegre, Rio de Janeiro, que barbaridade. A saudosa Varig. E aí, chegando lá, né, fui apresentado ao clube, assinei contrato, tudo, e no início é uma coisa assim muito louca. Digo, olha só, tô jogando num clube super campeão, não sei o quê. Aí no dia a dia tu vai te adaptando, vai te acostumando, vai treinando, tu vai fazendo amizades, o relacionamento fica melhor. E aí as coisas vão naturalmente. O primeiro jogo que eu joguei, que eu entrei no Campeonato Brasileiro, foi contra São Paulo, lá nas Laranjeiras. Se machucou o zagueiro, eu entrei e imagina, parecia uma taquara verde, assim, ó. Tremia que nem um... Mas aí, no calor do jogo, foi embora. A gente vai se adaptando, sangue vai baixando, e aí... Tu tá na frente de uma torcida maravilhosa lá, te aplaudindo, te vaiando, dependendo de como tu... Se estiver jogando bem, não vão vaiar, mas... Mas teve momentos difíceis lá,
Na Copa Conmebol, a gente acabou perdendo em casa, a torcida ficou furiosa. E aí, mas faz parte. Faz parte. Assim, uma coisa que me pega é que o Renato, assim, ele tem uma fama de ser, assim, tipo, amigão dos jogadores. Assim, parceiro. E tu que já foi treinado por ele, é verdade isso? Sim, verdade. Renato é muito parceiro. Ele briga muito pelo atleta, ele briga muito pelo clube. Ele veste a camisa do clube que ele está. Ele é um grande líder, Tanto é que está à frente de uma grande equipe aí, passando por um momento turbulento. Mas é um grande líder, eu acho que futuro aí pode emplacar uma seleção brasileira tranquilamente. É um baita técnico mesmo. Foi um craque que sabe lidar com craques. Então, isso já é importante. Porque lidar com craques não é fácil. Porque aí são as vaidades de cada um, né? Cada um é diferente. Oh. Assim, outra coisa que eu tenho curiosidade em saber, assim, tu fez quantos gols? Assim, porque geralmente zagueiro não faz gol, mas quantos gols tu já fez? Então, nas equipes que eu joguei, eu sempre fui, né, de fazer gol. Cabeceava bem, batia bem na bola. Então, eu contei entre 39 e 42 como profissional. Sério? Tinha... É mais gol do que eu imaginava. Eu tinha essa... Como é que é? Como te falei, eu queria ser centroavante, né? Então eu virei um zagueiro centroavante, né? Um zagueiro que gostava de fazer gol. Porque eu conhecia muita gente, muito zagueiro que, pra eles só fazerem isso aí tava bom. Mas e às vezes eu me dei mal querendo fazer pelos outros, digamos assim, né? Eu queria desarmar, depois armar e executar, digamos assim, bater a gol, né? E aí, não, é cada um... Mas se tu pode dar um pouco mais... E eu sempre gostava de ajudar bastante. Tinha muita jogada ensaiada que a gente fazia em função do cabeceio que eu tinha. Então, dependia do técnico, eu tinha mais liberdade para poder ir para a área mais vezes, né? Então, mas sempre fui de ir para a área eu tirava muito gol, mas fazia alguns. Então, protege o teu gol, mas no outro vai com tudo. Oh. Mas é uma sensação boa fazer gol. É muito legal. É muito bom. Eu adoro fazer gol. Assim, geralmente também quando tá numa situação ruim. Assim, porque eu jogo lá na escola, né? E quando o meu time tá numa situação ruim, eu chego lá e faço gol, né? Assim... Tô perdendo, mas já fiz um gol, né? Eu não sei se era contigo na escola, mas... Assim... Sempre que toca o sinal... O professor já chega e fala pra gente parar de jogar, né? Mas daí sempre tem um que grita, último lance. E daí se sai um gol no último lance, é uma coisa assim, tipo, se tu fez o gol, tu fica muito feliz, né? Se o gol é do teu time. Mas o cara, se o gol não é do teu time, tu chega lá e fala, não valeu, tinha acabado. Assim, é sempre assim. Pra te contar uma história, na época que eu estudava no colégio, era a mesma coisa. Então isso se perpetua nesses longos anos aí. Era a mesma coisa. Porque a gente não quer que acabe, porque ali na sexta, eu chego na escola e já vou pra educação física, porque é no primeiro período. Só que daí é uma tristeza, porque logo depois da educação física tem matemática. E daí a gente chega, o professor sempre nos libera antes pra gente beber água, e ir no banheiro. Só que eu nunca vou beber água nem no banheiro. E daí eu fico, não, eu vou ter que ir mais cedo. E daí teve uma vez que a professora nos mandou pra sala mais cedo pra fazer prova. É complicado. São fases. Essa é a fase do estudo, onde tu tem que compartilhar
a coisa que tu mais gosta, matéria, digamos assim, que é a educação física, com a de matemática, com a de geografia, com a de artes, com a de português. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Assim, uma coisa que eu também tenho curiosidade, antes tu falou que, assim, tu levava bastante amarelo. Mas e vermelho? Assim, tu já estraçalhou um cara e levou o vermelho? Várias vezes. Assim, o vermelho, o que acontecia? De 11 equipes que eu joguei, 9 fui capitão, então não é que eu tinha uma liberdade maior, mas eu tinha como chegar no juiz, porque geralmente a gente enxerga uma jogada e o juiz enxerga outra, então a gente vai defender o que é nosso, né? E a maioria dos amarelos que eu tomei foi por reclamação. Reclamação? E vermelho também. Vermelho por reclamação? Jogada violenta foram poucas, mas eu me lembro de algumas, né? Mas eu tive um vermelho que me saiu caro. Me custou $5.000. Então foi uma coisa séria. Eu executei que palavra, hein? Não. Eu dei uma chegada no centroavante japonês lá contra o Tokyo Gas, violenta, e fui expulso. No dia seguinte fui chamado na diretoria da empresa, né, que era Fujitsu, patrocinava, e me multou em $5.000. Sério? Porque assim, tipo, tu tava usando a camisa com eles? Não, é que assim, tu é um estrangeiro que foi contratado, né, para agregar, para ensinar, né, e não para violentar. Entendeu? Então, mas no calor do jogo, mas depois eu fiquei bem piano, viu? Não fui mais multado. Assim, tu falou que levou vermelho por reclamação, mas assim, hoje, se tu levar vermelho por reclamação é porque foi assim uma coisa muito agressiva. Assim, tu levava vermelho por reclamação quando? Por questionar o juiz, ou de uma jogada violenta, ou no gol mal feito. Eu sempre te disse, aquilo que eu te disse, né? Eu ia defender o que a gente enxergava, né? O que a gente via, né? Mas no fim, quem manda no jogo é o juiz, né? Então o juiz, se ele vai... Tu vai tentar ir contra, mas ele já apitou e disse que foi gol, e aí ou foi falta, ou não sei o quê. E geralmente no calor do jogo a gente se exaltava um pouco mais e assim, naquela época, como não tinha arbitragem de vídeo, assim, hoje em dia, se todo mundo ficar pedindo pro árbitro mudar a decisão, assim, tipo, ele não vai mudar, porque já fez a decisão dele e foi o que ele viu. Ele não vai mudar por causa do que os jogadores que são contra a opinião dele, que seriam desfavorecidos com a opinião dele, acham, né? E a chegada da arbitragem de vídeo ajudou ele a descobrir a verdade, né? Só que, assim, se não tem, eu acho que assim, o jogador vai reclamar à toa, porque o juiz, pra mudar a decisão por causa do que o jogador fala, é bem... Eu vou te dar o meu ponto de vista, né? Hoje, como ex-atleta, né? Na minha época, era a decisão do juiz. O que ele via, né? Ele decidia e pronto, não tinha ali uma... que fosse falar algum... Ou se era um campeonato brasileiro que fosse, né, transmitido, eles até podiam ver no replay e tudo, mas não influenciava no juiz isso aí, Sim. né? Hoje não, hoje se para o jogo até 10 minutos para ver de uma jogada, fulano e tal, assim, assado. Eu acho que esse tipo de arbitragem não vai parar nunca. Mas eu também acho que é até um pouco demais, né? Então, ou até o próprio juiz perdeu a profissão de juiz, porque agora não tem um juiz, tem vários juízes, então, né? Apitando o jogo, né? Então, mas eu não digo que o futebol ficou chato. Digamos que talvez ele mas também não deixou de ter os erros, né? Mesmo com o VAR, não deixou de ter os erros. Faz parte, errar é humano. Mas
futebol é sempre contagioso, né? Ele cada vez mais contagia e as pessoas gostam, e a gente gosta e vai indo. É verdade. Assim, isso que eu vou falar agora é uma opinião. Mas eu acho que hoje em dia o futebol é muito controlado. Assim, porque sempre parece ter alguma coisa por trás de tudo. Porque, assim, mesmo com a arbitragem de vídeo, ainda acontecem muitos erros que deviam estar muito óbvios para um árbitro que apita jogos de Brasileirão. Assim, eu acho que para fazerem erros tão grotescos, tem alguma coisa por trás. Assim, eu não sei também. Mas isso aqui é só uma opinião, não sei se tu concorda. Vou criar uma polêmica aqui, né? Guri da base. Mas eu não sei te explicar. É muito confuso às vezes. Quando assim, tem clubes grandes que merecem estar no topo, claro, ok. Tem clubes grandes que estão sempre no intermediário e tem clubes grandes que estão sempre na rabeira, né? Então, eu acho que tem um tribunal, né, que faz parte, o tribunal desportivo ali, né? Tem os juízes que julgam se foi certo, se foi errado a atitude do juiz ou não. É tudo muito, muito confuso, digamos assim, mas é a tua opinião, tem que respeitar. Afinal de contas, tu acompanha futebol, tu conhece futebol, conhece a história de futebol, mesmo com a pouca idade que tu tem. E eu acho importante tu expor isso. Eu, enquanto atleta, nunca vivi isso, né? De um favorecimento, né? Um jogo só que eu jogava, dois times, um time do centro do Rio Grande e o nosso time fizeram com luio, digamos assim, para empatar o jogo. Então foi empatado o jogo. Não, porque desfavorecia um outro time e favorecia nós dois. Então era um jogo de interesses, digamos. Não era um jogo de futebol, mas era um jogo de interesses. Nossa. Mas isso às vezes acontece. O futebol é um esporte para ser jogado, não manipulado. Concordo plenamente. Concordo plenamente, tanto é que esse jogo eu não joguei, não quis participar. Que bom. Porque eu gosto de competição. Na realidade, a gente nasce competindo. Eu sempre digo que eu nasci competindo. Até hoje eu continuo competindo. Então, estou competindo todo dia. Todo dia eu tenho que ter algo diferente, né, para fazer, né? E hoje, a minha alegria hoje foi acordar e pensar que eu tinha que vir aqui falar contigo, né? Contar minhas histórias. Então, assim, para mim, isso foi assim, um prazer tão grande estar aqui hoje, de poder contar as histórias de futebol para ti, que o meu dia foi... Não é que os meus dias sejam ruins, são todos bons. Às vezes são meio monótonos e às vezes são extremamente prazerosos, como é o dia de hoje, como é esse momento aqui de eu poder te contar a história de um jogador de futebol mediano que conseguiu, né, formar família, amar sua família, criar filho, mesmo distante. E hoje eu tenho o prazer de estar junto com a minha família, junto com eles, e junto com amigos, e junto com vocês, com meus clientes, tudo. Eu acho que isso... Que vencer na vida é tu acordar respirando. É verdade. Então, e como tu vai levar a tua vida, só depende de ti. Então, tem que ter ânimo, tem que ter... É como o cara quando quer ser jogador de futebol, ele tem que acordar todo dia motivado, animado, né? Todo dia ele tem que estar preparado para criar o sonho dele, tornar realidade. É muito bom ter o teu sonho realizado. Assim, tu teve o teu sonho realizado de virar jogador. E assim, eu acho que isso deve ser, assim, tipo, uma gratidão pra ti até hoje, né? Nossa! É uma gratidão para mim, para minha mãe, pro meu pai. Meu pai, quando eu fui jogador de futebol, meu pai era a alegria dele. E aí, a minha mãe até hoje, as minhas irmãs, meu irmão. Então,
depois, claro, vem a minha família, a Clégia, o Henrique, a Júlia, e sempre gostaram daquilo que eu fiz, sempre gostaram, nunca disseram, ou questionaram alguma coisa, tu foi um jogador mediano, digamos assim. Sempre fui um atleta responsável e batalhador. Então, quando eu tinha um suporte muito bom por trás, um suporte simples, de uma família simples e humilde, né? Mas que enxergava, né? Me enxergava como a realização do sonho meu e o deles. A tua família deve ter ficado orgulhosa mesmo, né? Porque ter um filho jogador de futebol não é qualquer coisa. Não é pouca coisa. Às vezes nós que estamos ali como atleta, né, a gente não enxerga isso, né? A gente enxerga depois de um ano, puta, olha só quanta valorização eu tive dentro da minha família, quanto foi bom, quanto a minha família me quis bem, me quer bem, né? Então, porque tu acaba entrando no automático, né? Treino, vai, viagem, jogo, treino, vai, viagem, jogo, vai. E aí cai a ficha quando a gente para de jogar tudo, né? E vem as histórias, daqui a pouco eu tenho que contar as histórias pros meus filhos, eu tenho que contar pra ti, contar pras pessoas que vão assistir o podcast aqui, Guri da Base. Então, digamos que foi muito legal, muito legal. E tá sendo, né? Tá sendo. O futebol, assim, deve ter rendido lições pra vida toda. Rendeu histórias muito legais que tu tá compartilhando aqui, né? E rendeu experiências. Assim, eu acho isso muito bom e muito bacana. Tu sabe que mesmo jogando bastante aqui no Rio Grande, tu acaba jogando em diversas cidades que têm suas particularidades, né? Até no jeito de viver, no jeito de cumprimentar, o que eles comem, tudo. Embora a gente esteja a 100, 170 ou 200 quilômetros, 300, são pessoas diferentes, né? Até no próprio dia a dia, né? E a gente tinha, como jogador de futebol, tu chegava numa cidade, então tu era bem visto já, né? Já ia no supermercado, já tem um caderneta, anota ali, porque já tinha crédito, digamos assim, né? Então a gente tinha que respeitar esse crédito, a gente tinha que respeitar todo o aconchego daquela cidade, né, o abraço que ela te dá para poder exercer o teu melhor. Afinal de contas, tu tá exercendo uma atividade profissional, levando o nome da cidade muitas vezes, né? Então, tu acaba sendo como é que eu vou te dizer, né? A tua imagem com o clube, né? E a cidade acabam se tornando visíveis, né? Então, representa a tua cidade. Exatamente. Isso, claro, e é importante. Eu gostei de todas as cidades que eu morei. Gostei de todas. Não tem uma, mais ou menos. Não gostei do calor de São Carlos, gostei do calor do Rio, gostei da neve do Japão, gostei do frio do Vacaria e da geada de Bento. Então, e outras cidades aí que eu morei e gostei também. Assim, uma coisa que eu queria falar é, assim, como foi, é que eu sei que tu encerrou a carreira devido a uma lesão no joelho, né? E assim, eu acho que não deve ter sido muito bom pra ti, né? Deve ter sido até bastante triste, né? Porque encerrar um ciclo gigante, né? Devido a uma lesão que com certeza tu não queria que acontecesse, né? Pra te ver, essa lesão eu tive ela em 89, eu recém tinha 20 anos. Eu tinha rompido o ligamento, né, do joelho esquerdo e também teve uma lesão no menisco, né? Então tive que fazer uma cirurgia bem delicada, né? E quando tu sofre essa lesão novo, às vezes tu é desacreditado. Mas eu segui todos os ritos, né,
que foram feitos após cirurgia, fisioterapia, musculação, tudo. E eu consegui jogar em alta performance em mais 10 anos, tranquilamente. Aí depois lesionei de novo e quando eu lesionei eu voltei a jogar precocemente, eu sentia dor, então não era fácil. Aí em 2000, quando eu joguei no Zequinha, o Campeonato Gaúcho, eu consegui jogar, mas depois do jogo não era fácil, tinha que fazer gelo, tinha dor, era desconforto. E no fim, vou te ser bem sincero, Léo, quando eu parei de jogar profissional, estava na hora mesmo, senão meu joelho já não aguentava. Mas eu fui jogar amador, porque amador eu não treinava todo dia. E eu jogava amador, eu adorava jogar amador, né? Joguei aqui, né? Te falei, joguei em Farroupilha, joguei em Carlos Barbosa, joguei em Arroio do Meio, Monte Belo, essas cidades aí. Mas chegou uma hora que troquei o futebol pela bicicleta. Então, tu anda de bicicleta? eu amo andar de bicicleta. Eu faço Que legal. mountain bike. Não no inverno, no inverno não sou muito chegado, porque é meio frio. E aí então eu tenho, olha só, muitas pessoas me dizem, mas Pessali, tu não tem vontade, tu não tem saudade de jogar futebol? Eu digo, olha, eu aproveitei tanto o futebol, aproveitei tanto ele, que acabo não sentindo saudade de jogar. Porque eu sei, né, o quanto no final da minha carreira me doía o joelho. Então, e agora eu tenho prazer de praticar esporte andando de mountain bike. Então eu faço minhas bicicletas, minhas andadas. Então assim eu consegui suprir essa necessidade de praticar exercício sem criar atrito no meu joelho. Então, conseguiu ainda ter, assim, conseguiu um hobby que tu conseguisse fazer, né? De atividade física. Isso. Eu preciso de atividade física. Eu acho que todo atleta que quando para, ele necessita de atividade física. Eu sou uma pessoa que eu sou mais criativo na atividade física. Então, toda vez que eu pedalo, eu sempre fico imaginando, né? Como eu trabalho com gastronomia, eu fico imaginando o cardápio, eu fico imaginando situação, eu fico imaginando como é que eu vou fazer para harmonizar um vinho de uma comida. Então eu chego, terminou minha pedalada, eu anoto, ou eu falo para a Clégia, minha esposa, eu falo para um sócio, olha, vamos fazer tal coisa, tal coisa. Então a atividade física nos torna criativo, né? Então andar de bicicleta me faz bem. Que bacana, hein? Então é o tempo de pensar, né? Ali tu falou de pensar no cardápio, momento de pensar. Eu sou uma pessoa que adoro pensar. Pensar me faz bem. Pensar ter novas ideias. Assim, igual eu tive que pensar no que eu ia falar aqui. Pensar ajuda em tudo e é ótimo pensar. Eu adoro pensar e conversar. Igual a gente tá aqui, né? Trocando ideias. É isso aí. Assim, eu acho que a gente já conversou bastante. Assim, a gente já tá há um bom tempo aqui. Então, eu acho que já tá na hora da gente encerrar aqui o terceiro episódio do podcast Guri da Base. Mas antes disso, eu gostaria de te dar um presente. Olha aqui. Oh. Aí está ao contrário. Aqui. Oh, coisa linda, ó. Guri da Base contratou um zagueiro, ó. Que maravilha, ô Léo. Obrigado, querido. Eu te agradeço pela tua presença aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, que nem eu te falei, o meu dia ficou preenchido com uma alegria muito grande em poder vir aqui contigo, aqui, menina de 11 anos aí,
sabedor de muitas histórias do futebol. Hoje acho que eu consegui passar um pouco de mais histórias para ti. Várias histórias. Te agradeço um monte, né? Agradeço aí ao pessoal que aí tá te ajudando no podcast. Pessoal aqui, ó, guri da base. É os guri. É os guri. É os guri. Então aqui eu gostaria, agora sim, né, de encerrar o terceiro episódio do podcast Guri da Base aqui com o meu amigo Fessali. E é isso. Tchau. Tchau.